Em 1997, a Apple estava quase falindo. A empresa que criou o Macintosh e criou o primeiro computador pessoal de sucesso do mundo estava perdendo dinheiro. As ações estavam caindo, ninguém mais acreditava na empresa. E o que salvou a Apple foi sua maior rival. A Microsoft salvou a Apple. Mas isso é só o começo. Hoje a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Tem um dos celulares mais vendidos da história, produtos com margens absurdas e uma base de fãs quase que religiosos. Mas lógico, isso não veio tão fácil assim. A Apple já foi considerada um caso perdido. Ninguém acreditava que ela iria sobreviver ao final dos anos 90, mas ela sobreviveu. E não só isso, se tornou uma máquina de dinheiro, inovação e status. E hoje a gente vai entender como tudo isso aconteceu. Como que uma empresa à beira da falência se tornou, bom, a Apple como todo mundo conhece. O problema da Apple nos anos 90 era simples, ela perdeu o rumo. Após fundar a empresa, Steve Jobs foi mandado embora em 1985. Sem ele, a Apple virou uma empresa comum que tentava competir com a Microsoft no jogo da Microsoft. Enquanto Bill Gates dominava o mundo com o Windows, a Apple se enrolava com produtos caros, mal posicionados e sem foco. Lançavam vários modelos de computadores que ninguém entendia, o sistema operacional que já estava ultrapassado e a concorrência era mais barata, mais prática e mais rápida. E com isso, as vendas caíram, o dinheiro sumiu e o futuro virou uma grande dúvida. A Apple não sabia mais o que ela era e o mercado também não. Em 1996, a Apple estava desesperada. O CEO da época, Gil Amelio, sabia que a empresa precisava de um novo sistema operacional. E foi aí que eles fizeram uma jogada totalmente ousada. Eles compraram a empresa Next, fundada por Steve Jobs por 400 milhões de dólares. E sim, o cara que foi chutado pela própria empresa voltou pela porta da frente. E quando Steve Jobs voltou para a Apple, ele encontrou a empresa em completo caos. As equipes eram fragmentadas, era produto atrás de produto e a empresa não tinha foco nenhum. E a primeira coisa que ele fez foi cortar. Ele cortou linhas de produção inteiras, reduziu equipes e encerrou diversos projetos. E aí veio o momento mais inesperado de todos. Steve Jobs sobe no palco e anuncia que a Microsoft irá investir 150 milhões de dólares na empresa. Logicamente o público não gostou, mas era isso ou a falência. Steve Jobs sabia que precisava de tempo e o acordo que ele fez com a Microsoft deu isso a ele. Com o dinheiro investido e estabilidade, ele começou a preparar a virada de chave da empresa. E o primeiro passo foi reconstruir totalmente a base, redesenhar o Mac, simplificar tudo e reposicionar a marca no mercado. E aí então, em 1998, veio o iMac. Colorido, diferente, moderno. Não era só um computador, era também um item de desejo. O iMac foi um sucesso absurdo, vendeu milhões e mostrou para o mundo que a Apple ainda estava viva. Mas isso era só o começo, porque logo em 2001 veio o próximo passo, o lançamento do iPod. 1000 músicas no seu bolso. Era uma frase simples, mas poderosa. O iPod mudou o jeito que as pessoas consumiam música. E mais do que isso, começou a construir o ecossistema da Apple. O iPod se conectava com o iTunes se conectava com o iMac. E aí, quem comprava um produto, acabava comprando o outro. E esse efeito em cadeia foi ganhando força. Mas a verdadeira virada de chave veio em 2007, quando Steve Jobs subiu ao palco da Apple e disse: hoje a Apple irá reinventar o telefone. E aí, nascia o primeiro iPhone. Um telefone, um iPod e um navegador de internet, tudo isso em um único aparelho. Hoje em dia isso pode parecer básico, mas na época foi revolucionário. Enquanto outras empresas faziam celulares com teclado físico e sistema operacional lento, o iPhone parecia um pedaço de futuro. E não era só tecnologia, era design, experiência, marca e emoção. A Apple não vendia só um celular, ela vendia status, vendia estilo de vida. E quando lançou a App Store um ano depois do lançamento do iPhone, virou uma febre. Ela criou um novo mercado. Diversas empresas surgiram por conta de aplicativos e o iPhone virou uma plataforma. E além disso virou base para negócios, produtividade e até entretenimento. De lá para cá a Apple só cresceu. Vieram o iPad, Apple Watch, AirPods, os serviços pagos e até o Apple Pay. E tudo isso gira em torno de um único produto, o iPhone. E o que começou com apenas um celular se tornou um império. Em 2011, Steve Jobs faleceu e muita gente achou que aí seria o fim da Apple. Mas Tim Cook, o seu sucessor, manteve o mesmo ritmo. Não com a ousadia de Steve Jobs, mas com uma eficiência absurda. A Apple se tornou uma máquina de lucro. Em 2018, se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a valer $1 trilhão. Tudo isso depois de quase desaparecer nos anos 90.
A Apple não só sobreviveu, ela dominou o mercado. E isso só foi possível porque alguém teve a ideia de voltar ao básico, de simplificar, de focar no usuário e de transformar tecnologia em experiência. A Apple já foi um fracasso, já foi motivo de piada e teve que pedir ajuda à sua maior rival. Mas ela nunca perdeu o DNA de inovação. Com Steve Jobs, a empresa apostou tudo. Com Tim Cook, ela refinou e expandiu. Hoje a Apple dita o ritmo do mercado, lança tendências, cria desejos e mesmo sendo criticada por decisões polêmicas ou produtos caros, ela continua no topo. Não foi sorte, foi visão, coragem e execução. De quase falida à empresa mais valiosa do planeta. A história da Apple talvez é a maior virada de chave do mundo da tecnologia.